e eu já estava trabalhando na igreja. Ah, legal. Então você foi já para se preparar mais ainda. Isso, exatamente. Poxa, exatamente. que legal. E lá você estudou o quê? Então, lá eu fiz mestrado? Eu fiz um curso de Novo Testamento e Missiologia. Ele é um curso que, assim, ele aborda as duas coisas, né? E por que você decidiu por esse curso? Olha, tem alguns motivos, assim. Talvez um pouco de preguiça de ir para a exegese propriamente dita. Não, e na real, eu vou te falar assim, tem um monte de motivos, Douglas, mas assim, o meu desejo nem era ir para a Flórida inicialmente. A gente acabou indo por uma questão de conciliação do que tinha meu de projeto de estudo com o que tinha de projeto de vida profissional da minha esposa. Então, a Flórida ficou um bom meio termo para essas coisas. E aí, dentro dos programas oferecidos ali na Flórida pela Trinity, esse daí foi o que me atraiu mais. Entendi. Né? Agora, se eu tivesse, por exemplo, em Deerfield, talvez eu tivesse feito outra coisa. Entendi. Né? Agora, isso é um negócio interessante. Tá? Muitas vezes a gente perde grandes oportunidades porque a gente idealiza determinadas coisas em vez de fazer aquilo que é possível. Detalhezinho, né? Exatamente. Em vez de fazer aquilo que é possível. E na vida acadêmica, em especial, assim, eu quero estudar teologia. Cara, os caminhos e os rumos, eles são tão amplos. Tem tantas oportunidades e dá para mudar de rota no meio do caminho tantas vezes. Sim. Que assim, e às vezes eu vejo algumas pessoas com ideia muito fixa e tal, e deixa de aproveitar umas boas oportunidades por causa disso. Então, eu não me arrependo em nada de ter feito algo que não era o meu sonho, que eu mais queria dentro das universidades que eu sondei para fazer o meu mestrado e tal. Não me arrependo em nada, porque hoje eu percebo, inclusive, o quanto que ter ido especificamente para aquela faculdade, naquele lugar, fez com que o meu ministério aqui no Brasil tivesse algumas determinadas portas abertas que talvez não tivesse se eu tivesse ido para outros lugares. Então, o quanto isso me ajudou aqui no Brasil e as pessoas que eu conheci ali onde eu conheci, eu não teria... As coisas que eu sei hoje a respeito da igreja evangélica, o meu entendimento a respeito da igreja evangélica de hoje, talvez eu não teria, ou certamente não teria, se eu não tivesse ido para aquela instituição para ter aula com aquele professor, e aí é um cara específico que nem famoso ninguém conhece o cara aqui no Brasil, um coreano, chama Peter Cha, e que eu nem teria tido aula com um cara desse, porque ele não é da área bíblica, ele é um cara, ele é um cristão, tal, mas ele é da área da sociologia e que dá aula na Trinity. Sim. Acabou dando aula para mim e, cara, foi formativo para o meu ministério. Uau. Como nenhum outro foi praticamente. Entendeu? Eu estava com o pastor Paulo Borges. O Paulo é fantástico. E aí eu falei para ele, Paulo, estou querendo fazer uma viagem, né, para fora do país, porque eu queria conhecer algumas igrejas, né? Eu queria ver alguns lugares assim, né? Aí ele falou assim para mim, então, primeira coisa, vamos lá. Então, você não vai para ver igreja nenhuma, você vai para encontrar pessoas. Não é sobre um o quê, é sobre um quem. E é isso que você está falando, sabe? Às vezes a gente fica assim, não, eu queria estudar o tal, e Deus quer te apresentar alguém. Mas não tem que dúvida. Vai mudar a sua vida, como você está me falando, entendeu? E as melhores coisas... E aí é uma outra parada. As melhores coisas que você aprende, de que elas servem se você não compartilha? Então, as melhores coisas que eu aprendi não compartilhar. Mesmo aquilo que eu li porque aquele autor resolveu compartilhar aquilo. Então, é uma parada que eu falo assim, tem gente que gosta muito de estudar, tem gente que gosta muito desse lance aqui. Sim. As duas coisas deveriam ser a mesma. As duas coisas deveriam ser a mesma. Se eu sento para ler Confissões, eu estou sentando com Agostinho. Entendi. Se eu sento para ler Cristianismo Puro e Simples, eu estou sentando com Lewis. E se eu sento para conversar com o Douglas, eu também estou aprendendo. Sim. Eu também tô tendo uma troca. E eu estou tendo uma troca com todo o repertório de vida que você teve, que você está trazendo, de tudo que você leu, de tudo que você aprendeu. E no fundo, cara, a caminhada cristã é essa. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E